Ok, pessoal, então a gente vai dar início aí à nossa videoaula número 3, na qual pretendo determinar seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Então isso vai ser feito em duas etapas. Primeiro a determinação dessas quantidades para os ângulos de 30 e 60 e depois a determinação para o ângulo de 45. Isso porque as figuras geométricas que vão dar suporte a cada um desses cálculos são distintas. Aqui nós vamos usar um triângulo equilátero e para o outro a gente vai usar um quadrado, ok? Então vamos lá? Pessoal, o diagrama esquemático que vai ser utilizado aí para a determinação do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 vai ser esse triângulo equilátero aí. Então ele é um triângulo com três lados iguais a L e os três ângulos também vão ser iguais, né? Como no triângulo a soma dos ângulos internos tem que dar 180, então cada um desses ângulos vai valer 60 graus, ok? Então está aí o diagrama esquemático que vai servir como suporte para a determinação dessas funções trigonométricas de 30 e 60 graus. Então trata-se de um triângulo equilátero, três lados iguais a L e três ângulos iguais a 60. E aí a próxima etapa dessa demonstração, dessa ilustração, é traçar uma altura H nesse triângulo. Então vou exibir tal altura aí. Como se trata de um triângulo equilátero, a altura é também a bissetriz interna deste ângulo C, então vai dividir esse ângulo C em dois ângulos iguais. Ela é também a altura, então vai determinar dois ângulos retos com a base e mais, ela também é a mediana, então vai dividir esse lado AB em dois lados iguais, que é o que vai ser exibido agora. Ok, então tá aí. Como a altura num triângulo equilátero é também a bissetriz interna do ângulo C, ela vai dividir esse ângulo em duas partes iguais de 30 graus. E ela é também a mediana relativa ao lado AB. Então, vai dividi-lo em duas partes iguais de L sobre 2. Para o prosseguimento das contas, vai ser considerado apenas o triângulo ADC, para que constem aí os ângulos de 30 e 60 que vão ser necessários. Tudo bem? Ok, então essa vai ser a figura suporte para determinação das funções trigonométricas. Um triângulo retângulo, tá? Retângulo em D, que eu vou deixar aí a todo momento visível para auxiliar nas contas, ok? Vamos determinar então o valor dessa altura H, considerando aí que o triângulo ADC é retângulo em D. Sendo assim, como ele é retângulo, vale o teorema de Pitágoras, né? Então, sua hipotenusa, que no caso é L ao quadrado, vai ser a soma do quadrado dos seus catetos, que é H ao quadrado, e L sobre 2 ao quadrado. Aqui pode-se aplicar uma propriedade de potência, né? A potência de uma razão se torna aí a razão dentre as potências. E agora pode-se isolar o H ao quadrado, passando-se esse termo para o membro esquerdo, ele vai negativo, e depois rearranjando aí a igualdade para o H ao quadrado se tornar um membro esquerdo. Então tá aí. Aqui vai aparecer uma subtração de frações, e aí ela pode ser determinada pelo MMC entre 4 e 1, né? Já que aqui não aparece denominador, ele é 1. Então, entre 4 e 1, o MMC é 4. Aí nós vamos ter 4 dividido por 1. 4 vezes 1, 4, que é o que aparece aqui. Bom, agora é proceder aí essa diferença, que vai dar 3L ao quadrado. E na próxima etapa, para determinar se o H, essa altura, pode-se extrair a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade. Bom, do membro esquerdo vai resultar H. E aqui no membro direito pode-se aplicar novamente aí uma propriedade, né? A propriedade de radiciação, dessa vez a raiz de uma razão é a razão dentre as raízes. E aqui há novamente uma propriedade que pode ser aplicada. Ó. A raiz de um produto é o produto das raízes, o que eu exibi aqui. Bom, a raiz de L ao quadrado vai se tornar L e a raiz de 4 vai se tornar 2. Então pode-se concluir que o valor de H é L raiz de 3 sobre 2, ok? Ok, de posse do valor de H, já é possível determinar todas as quantidades aí de interesse. Então vamos começar pelo seno de 30, que vai ser de acordo aqui com a nossa figura suporte, a razão aí por definição entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então vai ser a razão entre L sobre 2, que vai ser o seu cateto oposto, e a hipotenusa, que é L. Está aqui. Bom, aqui tem-se uma divisão de frações que pode se operar mantendo-se o numerador e multiplicando isso
pelo inverso do denominador, no caso 1 sobre L. E, bom, e aí os fatores em comum, que são os lados, aí podem se cancelar para produzir meio. Então, o seno de 30 é meio, ok? A gente já pode também determinar aí o cosseno de 30, tá? Que vai ser a razão entre o cateto adjacente, no caso a altura h, e a hipotenusa, que vai ser L. Está aqui, h sobre L. Isso implica, então, como h é L raiz de 3 sobre 2, que o cosseno de 30 é essa razão. De novo, nós temos aí a divisão de frações que se operam multiplicando-se o numerador pelo inverso do denominador, daí os fatores em comuns, no caso o L, pode ser cancelado novamente, para que se produza o resultado raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Já é possível também determinar aí a tangente de 30, que vai ser, no caso, a razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, a razão entre h e L sobre 2. Que aí, como h é L raiz de 3 sobre 2 se torna essa fração. De novo, nós temos a divisão de frações, que se opera multiplicando-se o numerador pelo inverso do denominador. De novo, pode-se eliminar aí os fatores em comum, que são 2 e L. E isso vai produzir 1 sobre raiz de 3. Mas, como já sabemos, não se pode deixar o resultado dessa forma, não se pode deixar uma raiz quadrada no denominador. Então, vamos proceder à racionalização dessa fração, que é a multiplicação dela por uma unidade conveniente. Então, vejam aqui que raiz de 3 sobre raiz de 3 é igual a 1, então essa multiplicação não vai alterar essa quantidade, mas esse produto é conveniente porque no denominador ele vai produzir a multiplicação entre raiz de 3 e raiz de 3, que vai ser raiz de 3 ao quadrado, que vai ser 3. E o numerador produz simplesmente raiz de 3. Então, essa racionalização vai produzir aí a razão raiz de 3 sobre 3. Essa é a tangente de 30 graus, ok? Bom, vocês vão ver que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então, vamos determinar isso também pela figura. Bom, está aqui o ângulo de 60, o cateto oposto a ele dessa vez é a altura h e a hipotenusa é L. Então vai ser a razão h por L, como HL raiz de 3 sobre 2 vai se tornar então essa razão aqui. E aí de novo a gente pode cancelar os fatores em comum, que são no caso o lado L, para produzir raiz de 3 sobre 2. Exatamente o resultado encontrado para o cosseno de 30. O cosseno de 60 vai ser aí a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, então a razão L sobre 2 dividido por L. Pode-se proceder aí, por exemplo, considerando que isso é uma divisão de frações, então multiplica-se o numerador pelo inverso do denominador, cancelam-se os fatores em comum para produzir o resultado meio. Então percebam que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Essa é uma propriedade que vocês vão ver bastante aí no curso de trigonometria da área de matemática. Bom, por fim, falta determinar aí a tangente de 60. Ela vai ser a razão entre o cateto oposto a esse ângulo, que é L sobre 2, desculpa, é a altura H, né, desculpa, e o cateto adjacente, que é L sobre 2. Então, está aqui, ó, vai ser essa razão entre H e L sobre 2. Bom, mas HL é raiz de 3 sobre 2, então isso aqui vai se converter numa divisão de frações, que se opera da seguinte forma, né? Multiplica-se o numerador pelo inverso do denominador. Bom, aí pode-se cancelar os fatores em comum, que são 2 e L, para produzir o resultado dessa tangente, que é raiz de 3, ok? Então, calculamos aí já todas as funções trigonométricas de interesse para os ângulos de 30 e 60 graus, e já se pode agora passar para o cálculo do seno, cosseno e tangente do ângulo de 45, desculpa. Ok, então agora a gente vai partir aí para a determinação do seno, cosseno e da tangente do ângulo de 45 e a figura geométrica que vai ser utilizada como suporte para esses cálculos é esse quadrado aqui. Então, sendo essa figura um quadrado, todos os ângulos serão ângulos retos de 90 graus e todos os lados serão iguais a ele. O que é que vai ser feito aqui? Vai ser traçada uma diagonal que vai dividir então esse quadrado em dois triângulos retângulos e nós vamos considerar apenas um deles, por exemplo, o triângulo ACD. Ok? Traçada a diagonal nesse quadrado, são formados aí dois triângulos retângulos, né? o ABD e o ACD. Vamos considerar, sei lá, o ACD
E aí percebam que, além de serem retângulos, esses triângulos eles são isósceles, já que os segmentos CD e CA têm o mesmo comprimento L. Sendo assim, os ângulos da base, no caso alfa e beta, vão ser iguais. Sendo eles iguais e sendo esse ângulo reto, devido à soma dos ângulos internos do triângulo 60 e 80, então cada um deles vai valer 45 graus. Então essa aí vai ser a figura suporte a ser utilizada nos cálculos, ok? Então essa vai ser a figura suporte para os demais cálculos. Um triângulo ACD, retângulo em C, em que qualquer um dos ângulos aí da base pode ser esse ângulo A, o ângulo D vai valer 45 graus. A hipotenusa vai ser a diagonal D e os catetos vão valer L. O próximo passo aí dessas deduções é a determinação dessa diagonal D em função dos lados do quadrado L, certo? Então, como ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo em C, pode-se aplicar aí o teorema de Pitágoras para determiná-la. Então, D ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, então ela vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado, que vai resultar em 2L ao quadrado, e aí para a determinação dessa diagonal pode-se extrair a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade. O membro esquerdo vai resultar em D, e o membro direito vai resultar aí no produto dessas duas raízes, raiz de 2 por raiz de L ao quadrado, que vai resultar aí em L raiz de 2. Então é a diagonal em função dos lados do quadrado L. D é L raiz de 2, ok? De posse desse valor, já se pode determinar, por exemplo, o seno de 45. Seno de 45, vamos escolher aqui o ângulo A como representante. Vai ser a razão entre o cateto oposto, no caso L, e a diagonal D. Então, vai ser a razão entre L sobre D, mas então vai ser a razão entre L e L raiz de 2, já que determinamos, como determinamos no trecho anterior aí do vídeo, né? Os fatores em comum, que são o lado L, podem ser cancelados para gerar aí a razão 1 sobre raiz de 2. Mas, novamente, o resultado não pode ficar dessa forma, não se pode exprimir o resultado como uma raiz no denominador. Então, vamos proceder aí à racionalização desse resultado, multiplicando então essa fração por uma fração unitária conveniente. Então vejam que raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1, então essa multiplicação aqui é na verdade a multiplicação dessa raiz por 1, que não vai mudar em nada esse resultado. Mas aqui percebam que no denominador vai aparecer o produto de raiz de 2 por raiz de 2, que vai se tornar, de acordo aí com as potências aí de raízes de números inteiros, né? A raiz de uma multiplicação se torna, a multiplicação de raízes, né? Se torna aí a raiz de uma multiplicação. Então aqui nós vamos ter a raiz de 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, que vai acabar cancelando essa raiz para resultar em 2. Então tá aí, ó, o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Percebam que o cosseno de 45 vai ser exatamente a mesma quantidade, né? Já que o cateto adjacente também é L e a hipotenusa é D. Então vai dar a raiz de 2 sobre 2 já determinada. E por fim, há de se calcular aí a tangente desse ângulo, mas esse é o cálculo mais fácil de todos esses, né? Já que vai ser a razão entre o cateto oposto, que é L, e o cateto adjacente, que também é L. Então esse resultado vai ser 1, o que finaliza aí essa videoaula. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Então percebam que para determinar seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, basta conhecer o teorema de Pitágoras, um pouco de geometria e as definições das funções trigonométricas. Ok? Então, meu muito obrigado e até a próxima.